Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje iremos, então, estudar sobre o núcleo celular. Vamos aprender onde eles ficam, qual a função e ainda quais são as suas principais estruturas. Abram a apostila de vocês na página 23. Bom, então o núcleo ele é posicionado geralmente no meio da célula e ele possui algumas características, como por exemplo, o formato arredondado ou ainda oval. Ele pode estar presente na célula em várias quantidades. Uma célula pode conter um núcleo, dois núcleos, como por exemplo os protozoários, que possuem dois núcleos, um núcleo que é chamado de macronúcleo e o outro de micronúcleo, ou ainda diversos. E também é possível com que a célula não possua núcleo. Bom, e qual é a função do núcleo? É de guardar o material genético, ou seja, é lá que fica o DNA, que é responsável por todo o controle do que vai acontecer com a célula, o que vai ser sintetizado, ou seja, o que vai ser fabricado, se vai ser produzido lipídio ou proteínas, enfim, tudo será comandado pelo material genético que fica dentro do núcleo celular. Esse núcleo, ele vai possuir então, aqui em roxo, ele vai possuir uma membrana e essa membrana é chamada de envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear, ele apresenta uma dupla camada de lipídios e também poros. Esses poros, eles vão funcionar basicamente como a porta desse envoltório. Eles vão fazer com que as moléculas que estão aqui internamente sejam enviadas para fora. Um exemplo de molécula é o RNA. Então, ele é produzido aqui dentro do núcleo e esse RNA ele sai para fora do núcleo por esses poros que estão no envoltório e, consequentemente, eles conseguem fazer a síntese de proteínas em outro momento. Bom, ele ainda tem algumas questões que é a questão de separar o meio que está interno do meio externo. Então, aqui o conteúdo vai ser diferenciado e esse envoltório nuclear, num segundo momento, ele pode desaparecer durante o processo de divisão celular. Aqui nessa outra imagem, é possível observar alguns poros que fazem, então, a comunicação do que está dentro do núcleo para o meio citosólico. Então, a célula, ela possui duas fases, basicamente. Uma que é que ela não está em divisão e há um momento que ela entra em divisão. E com isso, faz com que as características do núcleo mude bem visivelmente através de microscopia. Então, quando a célula ela não está em divisão, a gente chama esse momento de intérfase. E essa intérfase vai modificar o núcleo, ele vai estar numa conformação. Ele vai apresentar as seguintes características, então. O envoltório nuclear, ele vai dividir, então, o fluido que está dentro do núcleo para o que está fora do núcleo, e ele vai transportar as moléculas, como eu tinha dito. Ele também vai ter uma região chamada de nucleoplasma, que é o meio fluido que está dentro do núcleo, né? Então, esse fluido ele vai ter água, nucleotídeos. Lembrem-se que esses nucleotídeos compõem o DNA, né? Então, é lógico que eles estariam nessa porção. Lá também há enzimas. Também dentro do núcleo há um nucleolo. O nucleolo é uma região condensada mais escura que é possível observar em microscopia na célula. E esse nucleolo que fica dentro do núcleo, ele tem a função, então, de síntese do RNA. E também, na célula, há uma porção
que vai conter o DNA, que é um material genético. E esse material genético, ele pode estar associado a proteínas chamadas de histonas e no momento que ele está associado a essas proteínas, eles são chamados então de cromatina. E existem dois tipos de cromatinas, as eucromatinas ou ainda as heterocromatinas. As eucromatinas são basicamente aquele período que o DNA está mais esticado, ele não está tão comprimido com as proteínas. E daí ele está representada a eucromatina nessa porção aqui, que também está na apostila de vocês. Então é onde está mais espaçado, né, o DNA. E nessa porção é onde o DNA vai estar ativo, onde ele vai estar produzindo alguma coisa, mandando algum comando para a célula. Enquanto a porção da heterocromatina é quando o DNA está mais condensado, ou seja, quando ele está mais associado a proteínas. E daí, como ele está mais compactado, ele não consegue exercer as suas funções, ele não consegue abrir lá a informação e passar adiante, ele está tudo compactado. Então, nesse momento da heterocromatina, a gente chama essa porção de uma porção inativa, né? Por isso, há essa divisão das cromatinas. Bom, quando a célula ela está em um período de divisão, então as características mudam desse núcleo. A membrana nuclear ela vai se desfazer e o nucleolo ele vai desaparecer temporariamente. O material genético ele vai ser mais compactado. Se antes ele ficava em cromatina, agora ele chega a nível de cromossomo, que é um grau mais compactado do material genético. E por que será que a célula ela tem um núcleo com um material genético tão compactado nesse período de divisão? Porque lembram que eu comentei com vocês que o DNA ele é um prolongamento, né? Ele é um filamento longo. Se você esticar, se fosse possível, né? Você esticar o DNA que está dentro da sua célula, o seu DNA ele teria aí um equivalente a mais ou menos 4 centímetros de extensão. Enquanto a célula ela é muito pequena, ela é em nível de micrômetros. Então, para facilitar esse processo, para ele não embolar durante a divisão, há então esse processo de compactação, deixar tudo certinho para que não enrosque ou para que não dissocie de forma errada. Então, esse DNA ele é condensado, ele é compactado. Então, no primeiro momento, a fita de DNA é associado a uma proteína chamada de histona. Aí, quando essas histonas e o DNA se enrolam, há a formação do que a gente chama de nucleossomos. E quando esses nucleossomos eles se enrolam novamente, ocorre um processo de formação dos solenoides. E com a compactação, ou seja, quando os solenoides se enrolam mais ainda, ocorre a formação dos cromossomos. Então, para ficar mais fácil a compreensão desse conteúdo, vamos visualizar um videozinho falando sobre esse assunto. Bom, aqui temos uma célula eucarionte, né? Nessa célula, então, há uma região do citoplasma e lá as organelas membranosas. Aqui, em roxo, temos o núcleo, e esse núcleo vai conter um material genético, né? Esse núcleo que a gente contém, ele possui, então, DNA, que é um material genético, e esse DNA ele pode ser associado com proteínas chamadas de histona e formar a cromatina. No núcleo celular, há uma membrana, um envoltório nuclear, que também são chamados de carioteca em alguns livros. Esse material genético que está lá dentro,
quando entra no período de a célula entra no período de divisão celular, o material genético ele tende a se compactar e daí formar os cromossomos, que é o nível de maior compactamento do DNA com aquelas proteínas que eu tinha mencionado. E há uma porção que eu tinha conversado com vocês, chamada de nucleolo. Esse nucleolo, então, ele faz a síntese do RNA. Bom, agora é só vocês resolverem os exercícios da apostila. O 1, o 2 e o 3 das páginas 29 e 30 e a parte da hora do estudo, 15, 16, 23, 24 e 25. Agora basta resolver os exercícios, anexá-lo no positivo ON ou Drive e aguardar a próxima aula no Zoom. Até a próxima!